tema dessa aula aqui é como eu atraio a realidade que eu tanto desejo. Para você entender sobre lei da atração, para você entender sobre a linguagem secreta do universo, você precisa entender a base de todo esse conhecimento. E é exatamente isso que eu vou passar para você nessa aula aqui. Dentro de qualquer coisa que existe nesse nosso universo material ou não material, nesse universo aqui que você vive, nesse mundo que nós vivemos, existe uma coisa. E essa coisa se chama átomos. Você precisa entender que tudo nesse universo que você conhece, nesse universo material, existe um campo eletromagnético, ou seja, um campo que está enviando energia e está recebendo energia na mesma frequência que está enviando. Imagina que fosse como uma estação de rádio gigante. Você quer conectar na estação da prosperidade, mas a sua energia que você envia precisa ser compatível com a energia da prosperidade. Como exemplo, não se preocupe que mais para frente no treinamento eu vou te ensinar uma aula para você identificar qual que é o nível de energia que você está. Qual que é a energia que o seu campo eletromagnético está vibrando hoje. E caso você esteja vibrando em energias baixas, você vai aprender técnicas para aumentar a sua energia e entrar em ressonância realmente com a frequência que você quer atrair para a sua vida. Mas, voltando, tudo tem um campo eletromagnético, um campo que está enviando energia e está recebendo energia no mesmo momento. Mas como que funciona esse campo eletromagnético, Diogo? Já foi comprovado pelo cientista que em todas as coisas que existem, palpáveis e não palpáveis, aqui da nossa realidade manifesta, existe uma coisa que se chama átomos. Em todas as coisas existe um átomo. Por exemplo, se eu pegar um microscópio super potente, colocar em qualquer parte do meu corpo, ou em qualquer objeto, uma cadeira, uma mesa, enfim, qualquer coisa, e começar a aumentar, por exemplo, em mim, vai passar células vivas, células mortas, prótons, elétrons, vai começar a aumentar ainda mais e vai chegar num ponto energético de todas as coisas que se chama átomo. Ao redor do átomo, do núcleo do átomo, existem prótons, nêutrons e elétrons. E se eu continuar aumentando ainda mais esse átomo, lá no fundo do átomo, no ponto central do átomo, da energia do átomo, existe uma coisa que se chama núcleo do átomo. Muitas religiões chamam isso de Tao, de Zen, de ponto quântico, de ponto morfológico, porque é desse ponto central do núcleo do átomo que se origina todas as coisas. Existe uma coisa que foi descoberta recentemente, que os cientistas colocaram o nome de partícula de Deus. A partícula de Deus é a primeira partícula de informação que os cientistas começaram a trabalhar depois do ponto de energia do átomo. E lá no ponto central de energia do átomo é tudo frequência, é tudo energia, é tudo vibração. Ou seja, mesmo você não percebendo visualmente, olhando, você está vibrando uma energia. As coisas ao seu redor estão vibrando numa energia, estão enviando uma energia e estão recebendo uma energia em consequência do seu campo magnético criado pelo núcleo dos átomos que todas as coisas possuem. Por que você acha que o Mestre Jesus falava, somos todos um? Estamos todos conectados, porque lá no seu ponto de energia todos somos iguais, todos viemos da mesma base energética, do mesmo ponto do núcleo do átomo energético. Agora talvez você esteja com uma dúvida, até Diogo, mas se todas as coisas são iguais, se todas as energias saem do ponto do átomo que começa a criar o nosso campo eletromagnético, como que existe mesa, cadeira, árvore, eu, você, formas orgânicas, que somos diferentes visualmente, materialmente olhando? E é muito simples de falar isso, porque ao redor do núcleo do átomo, quando sair a primeira partícula
que se chama bóson de Higgs. Bóson de Higgs é uma partícula que os cientistas conseguiram trabalhar, que vem depois do núcleo do átomo. O bóson de Higgs foi a primeira partícula que os cientistas começaram a trabalhar materialmente depois do núcleo, depois que saiu do ponto central energético de onde todas as coisas se originam. Mas ao redor desse núcleo do átomo, onde todas as coisas se originam, existem quarks, prótons e elétrons. E dependendo da velocidade atômica que essas partículas giram ao redor do núcleo do átomo, olha só, isso que eu estou falando, isso daqui é ciência, é mecânica quântica, isso é coisa de cientista, é coisa de microscópio, é micro coisas, isso que eu estou te falando para você, tá? Só para você não bitolar e querer tentar entender. Você não precisa querer tentar entender isso, você só precisa saber que o funcionamento disso é assim. E ao redor do núcleo do átomo existem quarks, prótons, nêutrons e elétrons. Só que essas partículas que vibram ao redor do núcleo do átomo vibram em frequências diferentes. Por exemplo, a partícula, eu gosto de dar um exemplo que é muito fácil de você entender: gelo, água e vapor. Basicamente é o mesmo elemento, mas em consequência da velocidade que as partículas giram ao redor do núcleo do átomo, ou isso se transforma em gelo, ou isso se transforma em vapor, ou isso se condensa em água. Então, para dar essa individualização de coisas todas ao nosso redor, mesa, cadeira, eu, você, cada objeto desse que você pode dizer, existe uma velocidade atômica, e essa velocidade atômica constrói esse objeto materialmente aqui. Mas o que eu quero deixar claro com você nessa aula aqui é que todas as coisas aqui no nosso universo palpável estão enviando uma frequência e estão recebendo uma frequência. E a frequência que você for se conectar é a mesma frequência que você está enviando. Não tem como você querer prosperidade, sendo que a sua energia pessoal, a sua frequência está vibrando uma energia de desgraça e uma energia baixa. Se você quer atrair prosperidade, abundância, durante esse treinamento aqui, você vai aprender a como se conectar com a frequência certa das coisas que você quer. Então essa aula aqui eu só quis falar para você como você atrai as coisas para a sua vida da maneira que você quer. Mas para você entender como atrair, você precisou entender o funcionamento do seu campo eletromagnético. Como que as coisas funcionam. Então agora você já sabe que todas as coisas estão enviando e recebendo uma energia. E para isso acontecer, existem os átomos, que todo mundo tem os átomos, e ao redor dos átomos existem os prótons, os quarks, os Plancks e os bósons de Higgs. Então era isso daí, um forte abraço. Você não precisa racionalizar, você não precisa se bitolar, ser um cientista, querer entender X, Y, Z. Você só precisa entender que funciona dessa maneira e ponto. É assim essa regra do universo. Funciona assim, você não precisa entender, você só precisa aceitar. Então era isso daí, um forte abraço. Nessa aula aqui eu te falei a base da lei da atração. Para você entender sobre a lei da atração, você precisa entender isso que eu falei nessa aula aqui, para entender sobre lei da atração de uma forma profissional e que vai te trazer resultados. Então era isso daí, um forte abraço, a gente se vê até as próximas aulas. Tchau!